Vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou o Manuel Dias Rabelo, o Deco, e eu queria compartilhar um pouco de algo que eu venho pensando nos últimos dias, que é o que eu chamo de Corrida dos Ratos 2.0, né? De onde é que surgiu esse assunto? Acabei de chutar aqui brinquedo dos meus filhos. De onde é que surgiu esse assunto e por que isso é relevante não só para mim, mas para o meu círculo próximo, e eu vejo que isso tem se tornado relevante para um número cada vez maior de pessoas. Eu estava ontem pela manhã, todo sábado eu faço aula de conversação pelo Cambly, aula de conversação em inglês pelo Cambly, e vez por outra eu me deparo com algumas situações bem interessantes, que é pessoas de países diferentes, com culturas diferentes, mas que têm objetivos muito parecidos com os objetivos que eu tenho aqui em São Paulo, Brasil, que eu vejo pessoas tendo, sei lá, em países da Europa, em países da Ásia, enfim, países da Oceania. É muito curioso observar que, principalmente a faixa de idade entre os 25 e os 35 anos tem sido nutrida de um tipo específico de conteúdo que faz com que boa parte das pessoas, não todas, mas um número relevante das pessoas tenham uma mentalidade com relação ao destino profissional delas muito parecida. E aí, trazendo um pouco mais para a realidade, para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Eu estava fazendo esse bate-papo ontem, e aí como é que funciona no Cambly, né? A gente tem o nosso tutor, o nosso professor, e tem mais 2 ou 3 pessoas que são alunos ali dentro da mesma sala. O professor conduz a conversa, mas os alunos vão interagindo ali, trazendo temas específicos. Cada aula vai ter um tema, né? Na aula de ontem a gente teve o tema a sua semana de trabalho, então o que aconteceu. E aí, curiosamente, a pessoa que estava comigo nessa aula era um francês de mais ou menos uns 20, 22 anos, que está na universidade agora. Ele cursa uma faculdade na área de comércio exterior, e quando a tutora, né, a professora perguntou para ele sobre a visão de futuro dele, sobre o modelo de trabalho ideal, ele falou algo que me soou muito familiar. O inglês dele era bem legal, então dava para entender super bem. Então ele falou basicamente que o que ele queria? Ele queria fechar aquele ciclo da universidade e queria começar a construir o próprio negócio, né? Empreender, ter a liberdade de trabalhar de onde quiser, enfim. E foi muito curioso mesmo, assim, porque é isso que a gente ouve da maioria das pessoas hoje, não só no Brasil, mas em vários países. É interessante ver como isso tem tomado conta do nosso lado do planeta, né? E beleza, e a gente foi seguindo da discussão, e muito por conta desse start que ele deu, falando sobre a visão de futuro dele com relação ao que ele queria profissionalmente, eu trouxe algumas questões, né? Porque hoje eu tenho 34 anos, eu já empreendi em algumas empresas, eu já tive alguns negócios, alguns falharam miseravelmente, outros trouxeram muito resultado financeiro, mas o que mais me chamou a atenção, que eu trouxe para a discussão tome muito cuidado com a Corrida dos Ratos 2.0, porque lá atrás existia, né? E eu acho que ainda existe na maioria das mentes e dos corações das pessoas que trabalham como funcionárias, como CLT, né? Trabalhando para alguém ou para alguma empresa, a ideia de que quando você tiver o seu próprio negócio e você for o seu próprio chefe, você vai ter, com muitas aspas, liberdade. E o que eu comentei com ele na ocasião foi: preste atenção, primeiro, o que é liberdade para você. Tente entender primeiro o que é liberdade para você. Poder trabalhar de qualquer lugar é liberdade para você? Tudo bem. Ter flexibilidade com relação a com quem você vai trabalhar, as pessoas com quem você vai se envolver, também, se isso é liberdade para você, show de bola. Mas uma coisa que você precisa ter atenção plena a maioria esmagadora das pessoas que trabalham para si mesmas trabalham muito mais horas do que qualquer outra pessoa. E eu posso falar por experiência própria e por boa parte dos meus amigos serem empresários e empreendedores. Empresário e empreendedor não vai trabalhar 40 horas, não vai trabalhar 60 horas, ele vai trabalhar 80, 100 horas por semana. Por quê? Porque a responsabilidade é, em boa medida, dele, em muitos casos, totalmente dele.
a renda dele oscila de acordo com o empenho dele. É lógico que trabalhar de forma inteligente também traz retorno, não é só ficar colocando pressão. O resultado não vem porque tu trabalhou muito, ele vem porque tu trabalhou no volume certo, do jeito certo. Mas o ponto é, a maioria esmagadora dos empresários e empreendedores trabalha em média 80, 70, 80, 90, 100 horas por semana. E aí, tu tem que entender que nesse cenário não vai ter muito tempo para tu cuidar da tua própria saúde, não vai ter muito tempo para tu curtir a tua família, não vai ter muito tempo para tu continuar se capacitando, por mais que tu seja uma pessoa que gosta de continuar se desenvolvendo. Então, e aí a ideia aqui, né, desse conteúdo, desse vídeo, não é desestimular as pessoas a empreender, pelo contrário. Se você tem isso no seu coração, empreenda, utilize a ferramenta empreendedorismo, mas entenda que essa falácia de que o único caminho de se tornar livre, e aí de novo, falar sobre o significado da palavra livre, falar sobre o significado da palavra liberdade é muito importante. Isso é mentira. Existem pessoas, existem caminhos para que você trabalhe para outras pessoas e construa patrimônio, construa riqueza. É do mesmo jeito? É na mesma velocidade? Não, mas existem caminhos. Então, se você for uma pessoa dedicada, você pode ter uma renda acima da média. Você pode, se você for uma pessoa instruída, você pode gerenciar melhor o seu recurso e multiplicar mais e melhor o seu recurso. Então, o meu apelo aqui dentro dessa conversa, né, e o motivo pelo qual eu trouxe esse assunto aqui, não é para dizer, não vai lá não empreende não. Não é bem por aí. Na verdade entenda primeiro quais são os prós e contras de empreender, para que você não se iluda e não acabe, como muita gente, se frustrando e, enfim, abandonando o empreendedorismo de uma forma muito negativa, voltando para o mercado de trabalho como um derrotado. No final das contas, isso não é verdade, mas muita gente tem essa mentalidade. E entenda também e busque, né, porque existe referência de formas de você enriquecer, construir patrimônio e se desenvolver trabalhando para outras pessoas. Então, se você for, por exemplo, para uma área onde você ganha por performance, você não tem muita limitação em termos de ganho. Você pode ter uma renda média muito boa. E aí, outro asterisco aqui, tá? Eu não lembro agora se é do Sebrae, mas tem uma pesquisa que aponta que a média de renda do brasileiro empreendedor não passa de R$ 3.500. Então, assim, tem muita gente no Brasil ganhando um salário muito melhor do que isso. Então, de novo, minha ideia aqui não é depreciar o empreendedorismo. Eu sou, por origem, um empreendedor, eu adoro empreender. Mesmo quando eu estou dentro do projeto de outra pessoa, eu tenho visão empreendedora, porque eu acho que é muito do DNA e do jeito de pensar, do jeito de agir dentro do negócio. É você vestir a camisa. Quando alguém fala sobre vestir a camisa, para mim, não é eu vestir a camisa de forma cega e achar que a empresa é perfeita e que eu tenho que dar a minha vida pela empresa. Empreender ou ter um perfil de empreendedorismo dentro de uma empresa é você entender que aquilo é parte seu, ainda que você não tenha aquilo no papel, pelo fato de que o resultado daquele negócio vai impactar o seu resultado diretamente. Então não importa se tu é sócio, se tu é partner, se tu tem uma fração do negócio ou não, a tua dedicação vai interferir no teu resultado. Então tu pode ter aquilo como teu, ainda que temporariamente, entende? E essa questão de estudar caminhos é muito importante. Então, como é que eu faço para eu ter um bom nível de liberdade financeira, ou começar a construir minha liberdade financeira mesmo trabalhando para alguém? Cara, é simples, com muitas aspas, tá? De novo. Tu precisa viver com uma renda, gastar, né? Menos do que entra, tu precisa poupar e tu precisa investir. É difícil fazer isso, é desafiador fazer isso. Mas se tu não sabe fazer isso trabalhando para alguém, tu também não vai saber fazer tocando o teu próprio negócio. Então, se tu não tem mentalidade de construção de patrimônio, ter um negócio ou trabalhar para alguém não vai fazer diferença nenhuma. Tu vai ser um quebrado em qualquer um dos dois cenários. E eu passei por isso de novo, que não eu não li sobre isso, eu não estudei, eu não vi o vídeo no YouTube. Cara, eu estou no mercado de marketing digital, negócios digitais e vendas há pelo menos 15 anos. Então, eu vivi isso. Eu tive uma renda de mais de R$ 20.000 mensais, quando eu ainda era muito novo, e não sobrava R$ 1 na minha conta. Por sorte, vamos colocar desse jeito, dessa forma, boa parte do meu recurso ia
no meu desenvolvimento. Então eu pagava mastermind, eu pagava livro, eu pagava viagem, eu pagava, enfim, tudo que eu podia para fazer com que a minha cachola se desenvolvesse, minha capacidade cognitiva, meu repertório cultural crescesse, se expandisse, porque eu sabia que fazendo isso, independente do período da minha vida, eu conseguiria me reerguer, independente do desafio que estivesse passando, eu conseguiria me reerguer profissionalmente, financeiramente. Então, foi menos danoso para mim, porque o recurso não escoava para carro, bebida, prostituição ou qualquer coisa idiota que a maioria das pessoas coloca dinheiro e é um saco sem fundo. O dinheiro foi para minha cabeça e eu constantemente tenho retorno sobre esses investimentos, assim, de forma cada vez maior e melhor. Mas ainda assim, eu poderia ser hoje uma pessoa com um patrimônio muito maior do que eu tenho e uma pessoa com até mais bagagem e conteúdo se eu tivesse me preparado melhor lá atrás. Se eu tivesse chegado nessa etapa da minha vida, onde minha renda foi, por exemplo, de 3, 5 mil reais para 20, 22 mil reais por mês, eu teria poupado mais, eu teria investido mais e eu teria multiplicado mais o dinheiro, o que me daria mais condição de investir mais em mim e de crescer mais sob a ótica intelectual, cognitiva, profissional, entende? O ponto é, a maioria das pessoas, elas esquecem, né, do fator primordial do crescimento, que é a educação financeira. E aí, tu não precisa ser nenhum gênio, mas tu precisa entender o básico, precisa entender de orçamento minimamente. Tu não precisa ficar fazendo conta de cada gasto mínimo que tu tem durante o dia. Tem outras formas de tu cuidar da tua parte financeira sem ficar parecendo um maluco que anota tudo. Mas o ponto é, se tu não sabe fazer isso, tu vai pro mesmo fim, mesmo que tu esteja com a renda muito boa. Eu já conheci gente com 30, 50, 100 mil de renda que vive em dificuldade, porque não sabe gerenciar o dinheiro que entra. Então, se tu não sabe gerenciar o dinheiro que entra, não importa, tu pode ser funcionário, tu pode ser empreendedor, tu pode ser empresário, tu pode ser o papa, o dinheiro vai embora, o dinheiro não fica. O dinheiro não aceita desaforo, como diria minha mãe. Então, o que eu queria trazer aqui como reflexão, com base, né, nessa conversa que eu tive ontem com o pessoal lá dentro do Cambly, é exatamente isso aqui. Não importa se tu vai empreender ou não, se tu quer empreender, aprenda sobre isso, como você faz isso, como você mitiga os riscos, né? Entenda primeiro os prós e contras, depois entenda como você reduz o risco de empreender. Mas mais importante do que isso, aprenda a gerenciar o seu dinheiro. Se você não souber gerenciar o seu dinheiro, não importa se você é empreendedor, não importa se você é um funcionário, você não vai progredir jamais. E aí, se você é uma pessoa que hoje está vendo esse vídeo aqui e não tem vontade de empreender, mas tem vontade de se desenvolver, de enriquecer, de construir patrimônio, pesquise. Existem muitos livros que falam sobre isso. Tem um livro muito interessante chamado Set for Life. Eu não lembro agora, eu não sei nem se ele tem tradução em português, mas pesquisa aí em inglês mesmo, Set for Life. S-E-T, espaço, F-O-R, espaço, L-I-F-E. Set for Life. Eu não lembro o nome do autor agora, mas ele fala muito sobre frugal living, né, que é uma expressão em inglês, que é frugality, que é basicamente você viver abaixo das suas possibilidades, em nome de uma liberdade. Então, para a gente fechar aqui, esse vídeo não ficar muito longo, vamos para os finalmente aqui, para que tu possa refletir. Primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Vamos recapitular. Tente entender o que é liberdade para você. Para algumas pessoas, liberdade é poder comprar o que elas quiserem. Para outras pessoas, ter liberdade é trabalhar de onde elas quiserem. Para outras pessoas, ter liberdade é poder, sei lá, fazer coisas diferentes. Enfim, cada pessoa vai ter uma noção e uma visão com relação à liberdade. Então, entenda primeiro o que é liberdade para você. Se é isso que você está buscando, porque tem gente que nem isso quer. Tem gente que quer construir grandes coisas. Se é isso que você quer fazer, empreender pode ser uma ferramenta melhor até do que trabalhar para alguém. Mas se o teu core, se o que tu realmente anseia é liberdade, que o que muita gente diz por aí é que é isso, primeiro, tenta entender o que é liberdade para você. Olhando o que é liberdade para você, entenda as nuances de trabalhar para alguém versus trabalhar
por conta própria, prós e contras, como mitigar risco e qual direção você vai tomar. O ponto é, não seja um idiota que acredita em tudo que as pessoas falam. Porque tem um monte de gente por aí falando que o único caminho de enriquecer, de construir patrimônio é através do empreendedorismo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tu vai ter forma diferente de fazer, tempo diferente para fazer acontecer, mas o fato é que é possível, você pode fazer isso. Mas, de novo, né? Você precisa se educar primeiro, aprender a gerenciar seu dinheiro primeiro, entender onde é que você quer chegar. O ponto é que não existe só um caminho e você pode, se você for cego nessa visão do empreendedorismo, sem considerar as outras possibilidades, você pode acabar na corrida dos ratos 2.0, escravo do seu próprio negócio, com uma renda menor do que muitas pessoas que trabalham como funcionários e têm férias, 13º, benefícios, enfim, seguro-desemprego. E de novo aqui, tá? Eu sou uma pessoa que empreende, eu tenho essa visão, só que não dá mais pra gente ficar romantizando empreendedorismo, não dá mais pra gente ficar dizendo que a única forma de fazer acontecer é essa, porque não é. Muita gente não tem perfil para isso e em muitos cenários, em muitos mercados, não é a melhor escolha, tá? Então, eu acho que é isso. O vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas no final o que eu queria trazer para você é essa reflexão. Pense sobre isso, não seja gado. Tem gente que acha que ser gado é votar num político específico, tem gente que acha que ser gado é fazer o que todo mundo está fazendo em termos de direção. Então, o cara que é funcionário, ele é gado. Cara, tem um monte de funcionário gado por aí, com mais dinheiro no bolso do que tu, com mais lazer do que tu, com mais patrimônio do que tu. Então, para de ficar olhando as coisas de forma binária, tenta entender primeiro o que tu quer, depois as formas de fazer e depois quais formas tu vai se utilizar para alcançar aquele resultado. Então, deixa de ser gado, começa a pensar por conta própria e para de ouvir quem diz que conhece o único caminho para alguma coisa. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo, e para além de qualquer outro tema que não esse, existe mais um caminho. O único caminho em termos de fé é Cristo Jesus. Mas para qualquer outra coisa que tu vai fazer na tua vida, existem outros caminhos para fazer. E existem caminhos que o teu perfil vai se adequar melhor. Então, dedica tempo para entender isso. Não seja um idiota que vai ouvir o primeiro guru que passa pela frente vendendo um curso, vendendo um sonho, sem antes entender as possibilidades. E é triste quando a gente vê gente sofrendo sem nem entender que outras opções ela tinha na mesa, achando que a única opção que ela tinha era aquela que ela está seguindo. Então, é isso. Eu espero que faça sentido para você. Se fez sentido, dá um like aqui, se inscreve no canal, é um canal novo. Eu tô aqui para dividir um pouco da minha visão e abrir conversas e não concluí-las. É mais para a gente ter a possibilidade de aprender junto, de enriquecer a discussão e de ter, né, discussões sadias, saudáveis, para que eu possa aprender mais com vocês, vocês possam ter insights interessantes, reflexões relevantes para a tomada de decisão na vida de vocês também. Então aqui não estou com o objetivo de ensinar ninguém, de dar direção para ninguém. Eu só quero dividir um pouco da minha experiência, da minha visão e fazer com que você possa refletir mais sobre assuntos relevantes que vão fazer diferença no teu desenvolvimento, tá? Então, de novo, deixa um comentário sobre o que você acha, se inscreve no canal, faz muita diferença para mim. Esse é o meu segundo vídeo, eu acho. E eu vou estar aqui uma vez por semana, toda terça-feira, 9 da manhã, tem vídeo novo. Se você puder, manda esse vídeo para alguém que você acredita que vai ouvir e vai tirar proveito disso aqui. E a gente se vê na próxima semana.